Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje daremos continuidade ao capítulo 7, tratando os modos criança zangada e criança impulsiva. Esse é o nosso clube do livro em terapia do esquema. A gente está já no nosso segundo ano e estamos estudando o livro Terapia do Esquema na Prática, um modelo introdutório, um guia introdutório ao modelo de modos esquemáticos. Eu sou a Carolina Cota, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental com formação em terapia do esquema, e estou aqui nessa jornada compartilhando esse conhecimento com vocês. Vamos para o capítulo 7, que eu dividi em duas partes. A primeira parte, se você ainda não assistiu, corre lá para ver a caracterização dos modos, e a gente vai para essa segunda parte, que por incrível que pareça, vai ser um pouco mais curta, que é efetivamente tratando os modos nas técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais. Antes da gente começar, não posso deixar de te pedir para se inscrever no canal, me acompanhar lá no Instagram, o Carol Cota Psi, e compartilhar também esse conteúdo com mais colegas da terapia do esquema. Eu espero que vocês gostem, que aproveitem bastante. E também informar que a gente tem um canal no grupo do Telegram, onde eu compartilho os slides e o material complementar aqui das aulas com vocês, tá bom? Vai ser um prazer recebê-los lá. Então, vamos começar. Começando então pelas técnicas cognitivas, quais que são os objetivos das técnicas? É explicar e discutir quais foram os antecedentes da origem de todos os modos. Então, a técnica cognitiva passa pela psicoeducação do que contribuiu para que o modo surgisse, quais foram as experiências infantis que contribuíram para o surgimento dos modos, tá? Aqui no nível cognitivo também, a adequação da raiva, ela deve ser abordada. O paciente precisa aprender a fazer uma avaliação mais saudável de algumas questões. Primeiro, como que ele deve expressar a raiva? Segundo, que tipo de expressão de raiva é socialmente aceita? E quais são os resultados desejados que eu quero produzir com a minha raiva? Então, aqui é importante a gente trabalhar o significado e a importância da raiva e ajudar o paciente a desenvolver uma atitude de aceitação em relação à raiva. Porque a gente sabe que é muito importante a gente validar a emoção de raiva, mas o problema, a questão a ser trabalhada nos modos criança zangada, principalmente enfurecida, é o comportamento. Então, eu tenho que ensinar o meu paciente a parar para pensar como que eu expresso a raiva, quais vão ser os efeitos desse comportamento no curto e no longo prazo, como que é mais socialmente aceito a expressão da raiva. É isso que a gente vai trabalhar, a parte comportamental. Um segundo ponto que a gente tem que explicar para os nossos pacientes é que as crianças, elas deveriam, pelo menos, aprender a sentir e a expressar raiva de maneira adequada quando elas devem aprender, quando elas têm modelos saudáveis de expressão de raiva. Então, eu preciso ter um modelo dentro da minha casa, do ambiente em que eu me desenvolvo, um modelo mais saudável de expressão de raiva e também um ambiente seguro para permitir que eu expresse sentimentos e as minhas necessidades. E o que acontece é que às vezes a gente vê, né, na história de vida dos nossos pacientes, que o ambiente não permitiu isso, não permitiu a expressão da raiva, ao invés de validar, de acolher a raiva, foram experiências de punição da raiva. A gente vai ver, inclusive, que quando a gente está trabalhando no nível emocional, a gente vai ter que dar limite para os modos parentais punitivos, porque eles muitas vezes contribuem para essa supressão da raiva. É, e a gente também vai trabalhar aqui a importância e da função. Qual que é a função da raiva? Explicar qual que é a função, a finalidade, por que que a gente sente raiva. Então, a gente faz uma psicoeducação aqui também da emoção raiva, né? A raiva, ela nos mostra quando as nossas próprias necessidades não foram atendidas e nos ajuda a expressar. Então, a raiva, ela sinaliza que eu estou vivendo uma situação de injustiça. Eu não concordo com aquilo que fizeram comigo. E por não concordar e me ver numa situação de injustiça, é que eu tenho que me expressar, que eu tenho que me posicionar. Então, essa que é a função primordial da raiva e que a gente explica isso para o paciente também. É, então, para que a criança ela possa desenvolver uma expressão mais adequada da raiva, ela não deve perceber a raiva como uma ameaça.
né? Então a gente tem que evitar ao máximo de falar com as crianças, não sinta raiva, não fique com raiva do seu coleguinha. Por quê? Porque ele vai sentir raiva, a raiva é importante. A questão é que eu tenho que acolher essa raiva e permitir que a criança expresse essa raiva de uma maneira mais saudável, tá? E ela não deve ser punida também pela expressão de raiva ou fúria, né? Se ela gritar, se ela falar, eu tô com muita raiva, de um jeito mais forte, isso deve ser validado, deve ser acolhido para a gente evitar esse caráter de punição da raiva. Quando padrões impulsivos ou indisciplinados estão em primeiro plano, a principal tarefa cognitiva do terapeuta vai ser confrontar o paciente com esses padrões e discutir limites realistas. Então, normalmente, o desenvolvimento desses modos, ele vai ser compreendido a partir da origem, da história de vida do paciente. O que que acontecia? As figuras parentais mimavam de maneira inadequada a criança e não estabeleciam limites saudáveis. Então, é por isso que a gente confronta o paciente com esses padrões que ele está apresentando ali e discute a necessidade de impor e de se adotar limites realistas. Tá? Ou então, na experiência aí, eles restringiam, os pais, cuidadores, restringiam a autonomia da criança de maneira inadequada, provocando aí a birra, ela ficando, a criança ficar mais irredutível. Essa é a parte das técnicas cognitivas, que passa muito por uma psicoeducação e também, já ia esquecendo de falar, por fazer os prós e os contras. Então, quais são as vantagens de eu me comportar dessa maneira e quais são as desvantagens? Né, o que eu ganho, o que eu perco com esse comportamento no curto prazo e no longo prazo, porque a gente sabe que o modo criança impulsiva e indisciplinada normalmente vem com uma recompensa imediata muito forte, um reforço positivo muito forte. E a gente precisa mostrar as consequências de longo prazo para aquele comportamento. Então, a gente também trabalha no nível cognitivo, tanto uma psicoeducação, uma explicação, né, uma psicoeducação das emoções, da emoção principalmente da raiva, da indisciplina, como também fazendo um prós e o contra deste modo. Tá, aí a gente vai para a segunda parte agora, que são as técnicas emocionais. Em relação às técnicas que são focadas na emoção, para os modos criança zangada e impulsivo, a gente vai utilizar muito os diálogos da cadeira. É a técnica que vai ser mais útil aqui neste ponto. Os formatos de diálogo da cadeira mais comuns vão ser os diálogos entre a criança zangada ou impulsiva, então, de um lado, a criança zangada ou a criança impulsiva, de outro lado, o modo adulto saudável, e, como eu mencionei, pode surgir aqui um modo também, voz internalizada, a gente já usa esse nome, punitivo ou exigente. Então, pode aparecer esse modo aqui também, mas o principal objetivo é ter esse diálogo aqui com o modo adulto saudável, tá? Porque, como eu expliquei, quando o paciente ele se pune por sentir raiva ou expressar a raiva, o nosso principal objetivo aqui vai ser ajudá-lo a tornar, ajudá-lo a ver a raiva, né? Então a raiva ela vai estar visível, a gente vai validar a emoção de raiva e a gente vai apoiar que o paciente expresse, que ele experimente esse sentimento de raiva. E aí, o que que acontece? Que é o que eu expliquei antes. Ao expressar a raiva, pode ser que surja um modo parental punitivo e que ele vai ter que ser limitado. Por quê? Porque a expressão da raiva não merece punição. Isso tem que ficar muito claro aqui para a gente, tá? É, e aí, como combater este modo parental punitivo, a gente vai ver no próximo mês, que são as técnicas, do capítulo 8. Agora, quando os modos impulsivos estão ativados ou indisciplinados num primeiro plano, o modo parental punitivo pode ser que não desempenhe um papel central. Aí o nosso principal objetivo vai ser reduzir esse modo impulsivo e indisciplinado. E aí, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fortalecer o modo adulto saudável e o paciente deve ser encorajado a assumir responsabilidades e se envolver nas tarefas que são rotineiras ou tarefas mais chatas, ainda que ele não queira fazer, tá? Pacientes com supressão e evitação da raiva devem ser encorajados a expressar raiva em diálogos da cadeira. Então, de novo, a raiva é uma emoção que ela deve ser encorajada a ser expressada, a ser falada, colocar para fora, ventilar a raiva.
E aqui o nosso objetivo é que o paciente, ele sinta mesmo raiva, é um objetivo nosso, e que ele aceite como normal. É normal sentir raiva, né? A raiva, assim como todas as outras emoções, elas fazem parte da nossa vida e ela tem uma função. Por fim, as técnicas comportamentais, que no nível comportamental a gente vai trabalhar mais com exercícios que vão auxiliar a expressão adequada da raiva no tratamento dos modos criança zangado ou enfurecido. E aqui o principal tratamento vai ser com o treinamento de habilidades sociais, é, em que pacientes com esses modos mais zangados, enraivecidos, eles vão aprender a expressar a raiva de forma mais adequada. Os autores sugerem um trabalho em formato de vídeo, você pode fazer um feedback em vídeo. E, de novo, pacientes com raiva reprimida, no treinamento de habilidades, o principal foco aqui vai ser a expressão da raiva, tá? Então, esse eu acho que foi, inclusive, o nosso módulo mais rápido. A gente conseguiu passar aqui pelas técnicas cognitivas, emocionais e comportamentais do tratamento da criança zangada, impulsiva e indisciplinada. Então, o que que eu acho que é o mais importante aqui, que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é a expressão da raiva, que ela é muito importante, e a gente utilizar o trabalho do diálogo das cadeiras. Para quem não conhece, caiu de paraquedas aqui, consiste em colocar uma cadeira, eu estou sentada em uma cadeira, eu vou pedir para o paciente se sentar em uma outra cadeira do lado, ele vai trocar de lugar e expressar de um lado essa criança zangada e de um outro lado o modo adulto saudável. E aí eu vou fazer esse diálogo, né, para que o paciente aceite a raiva, que ele sinta a raiva e que ele valide a raiva, que ele possa expressar de uma maneira mais saudável, que não os comportamentos que provavelmente o paciente acaba adotando aí de maneira mais desadaptativa. Tá bem? Bom, pessoal, por hoje era só. Se ficar alguma dúvida, mandem lá no canal do Telegram ou podem deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-los, tá? Um beijo e até o próximo mês.